Olá pessoal, saudações a todos, Emildo Coutinho aqui, este é o canal Emildo Coutinho, escritor. Conforme eu prometi num vídeo passado, nós vamos analisar juntos uma carta de Luiz Franciscon mandada para o Brasil, a CCB, Congregação Cristã no Brasil, assunto do meu primeiro livro, enviada em 3 de fevereiro de 1954. Se nós pensarmos que a central da igreja no Brás foi inaugurada em maio, então janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 3 meses, exatamente 3 meses antes da inauguração. Então com essa carta é desmentido algumas falácias. Uma delas que Franciscon rompeu com o Brás. Mais precisamente ali no final a gente vai ver que ele não chamou o Brás de Roma, que é totalmente deturpado isso, embora ele tenha mencionado, é tirado de contexto, totalmente manipulada essa informação, que ele não pertencia à congregação cristã, no caso a CCB no Brasil, é uma falácia, claro que ele estava na Christian Congregation, que ainda não havia uma reunificação mundial, mas ele estava na mesma obra. E outras coisas que a gente vai entender ao longo da leitura. Vamos ler junto? Então nós temos aqui. Deus seja sempre louvado. Luiz Franciscon, aos meus amados irmãos na fé apostólica, reunidos na rua Visconde de Parnaíba, 1616 em São Paulo, nos dias 16 e 17 de abril do corrente ano, para tomar ciência do relatório do andamento da obra do Nosso Senhor no querido Brasil no ano de 1953. E daí esse PP, que sinceramente, gente, eu não sei o que é, desculpe. A paz de Deus reine em vossos corações. Aqui eu chamo a atenção de vocês, fé apostólica, irmãos na fé apostólica. Porque eu tenho sido muito assim, criticado, entre aspas, você não é cristocêntrico, você não fala de Cristo. Poxa, a fé apostólica, o que é isso senão a doutrina apostólica de Cristo? Enfim, é uma idiotice, a fé apostólica. Beleza. Continuando. Agradeço ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que me concede vos enviar esta carta para vos recordar a graça que temos igualmente recebida do piedoso Deus, por meio da morte e ressurreição de seu amado Filho, a quem ele não poupou a fim de que a sua promessa tivesse o seu cumprimento e o seu nome fosse glorificado. Por seus santos glorificado por seus santos para sempre. Estipulado ali uma linha. Agora, por meio das Sagradas Escrituras, conhecemos como pode vir manifestando o amor de Deus aos que estão longe de sua graça, enviando seu unigênito Filho a esta terra com uma natureza humana, dando por meio dela o verdadeiro exemplo de humildade, também nos ensinando como seu Pai pode ser manifestado a todos os filhos dos homens, a saber, observando os seus mandamentos, em particular o seu nome, desta dispensação de graça aos seus discípulos, que consiste em amar uns aos outros como ele, Jesus, os tem amado também. Próximo parágrafo. Os que são salvos por Cristo Jesus, com ele recebem também o Pai, que o enviou nesta terra para dar vida eterna a todos os que creem e o aceitam como único Salvador, pelo qual Deus foi glorificado pela sua inteira consagração. É só por Jesus, seu unigênito Filho, que o Pai recebe a glória que lhe é oferecida pelos seus crentes e eles
pois como filhos adotados por Cristo herdarão ao fim com ele todas as promessas de Deus Pai, se lhe permanecerem fiéis até a morte. Sabemos também que a Igreja de Deus vivente vem sempre formada pelos que ele chama a fazer parte dela, sendo então esses confiados a seu Filho para por ele usufruir e compreender sempre mais o amor de Deus e o seu querer. Com isso, eles ficam ligados em uma íntima comunhão uns com os outros, pela sorte que lhes coube de serem feitos membros do corpo de Cristo, sendo Ele próprio a cabeça desse corpo glorificado, quem governa todos os membros com um só Espírito. Interessante, né? Como todas as vezes que tiver um pronome, alguma coisa referente ao Senhor Jesus, é escrito com letra maiúscula, né? Foi a Ellen, a filha de Franciscão, que digitava. Ele falava, ela digitava, né? Isto vem explicado na segunda parte do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, e nós, por essa parte da palavra de Deus, vemos claro que todos os membros precisam a cooperação uns dos outros que integram o mesmo corpo, para poder cada um exercer a ação na sua parte de virtude com os demais membros do próprio corpo. Portanto, vigiai para que não entre em nenhum de vós um espírito de independência, cuidando que se possa servir ao nosso Senhor sem depender uns de outros membros do próprio corpo. Logo, tal crença do homem já manifesta um orgulho contrário à humildade, à fé e doutrina apostólica, espírito esse que gera contendas que destroem a paz no povo, produzindo dissensões que formam partidos e criam seitas novas, provocando escândalos, perdendo-se assim o bom testemunho que o mundo quer ver em cada um de nós. Gente, olha só, né, sobre as dissensões. Se não estiver ligado no tronco, né, como diz na epístola, né, escrita por João, salvo engano, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficaria conosco. Então aqui ele já fala nas dissensões que ele chamava de seita, né, criando novas e diferentes seitas, né. Essas obras perversas só serão produzidas por aqueles que se afastam do corpo de Cristo, que é um só. Eu sou uma testemunha desse mal, e por isso não paro de vos exortar a permanecer firmes na celestial vocação, resistindo ao diabo, pai de todos os soberbos e rebeldes. Por que ele diz que ele viveu isso, né? Que eu fui testemunha desse mal, porque aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Itália, né? Iria depois acontecer na Argentina, a obra tomar outros caminhos, e ele sentiu muito próximo ali em Chicago com o cisma, com a dissensão, que eles tomaram outro caminho e ele teve que retirar, sair do prédio. Mas por que a gente considera quem dissendeu outro grupo? Porque Franciscão permaneceu na doutrina. O prédio ficou com a pessoa, mas não é Franciscão que descendeu, não, porque ele permaneceu na doutrina. Foram os outros que seguiram outros caminhos, né? Isso aí é importante dizer, porque pode ser manipulado também. Saber de vós também que não há outro caminho que conduz à glória eterna, além deste no qual nos achamos. Exatamente. Para esse fim, é assim muito necessário que todos vos reunais anualmente, não só por uma formalidade da lei, quando determina um relato do movimento anual da congregação, porém, maiormente para vir de sempre mais fraternidade, para vir de mais fraternizados, às vezes é difícil entender, né? E não está bem, está desfocado aqui. Fraternizados e preparados para suportar-vos uns aos outros nos combates que pode se levantar contra a doutrina que tendes abraçada por graça alcançada do honroso Deus, para assim vir defendida por vós, seus filhos,
porque sois também chamados para ser as suas testemunhas até a volta do nosso Redentor. Muito atual, né, gente? Incrível a atualidade dessas cartas, né? Quantos combates, né? E olha só, né, a defesa dessa doutrina apostólica. Só irmanados nessas reuniões é que vós podeis honrar e amar uns aos outros e também estar prontos para impedir que o mal entre no meio de vós. Se vós achardes em comunhão, podereis estar sempre em comunicação por meio de cartas e circulares, quando algum do meio de vós vem seduzido por Satanás. Ele fazia muito isso, né? Ele combateu Giuseppe Petrelli, que veio com novas doutrinas e distorcendo, ele combatia com circulares. E ele diz isso ao Brasil: se surgir isso, vocês podem combater com circulares. Novamente ele teve experiência nisso, né? Porque esse também tem que aparecer, os quais anunciarão estranhas doutrinas contrárias à fé apostólica. Os tais devem ser reprovados, assim como outros males que queiram criar raízes no meio de vós. Deveis impedi-los por meio de vossa unidade e amor à obra do nosso Senhor, né? Unir para combater esse tipo de gente, né? Olha que interessante, pessoal, que interessante isso aqui. E ele diz que isso também teria que acontecer, né? Porque está tudo escrito, não tem como evitar isso aqui, essa é a verdade, né? Tem que aparecer, né? Os quais anunciarão estranhas doutrinas, né? A fé apostólica, né? Não é a doutrina, é o que a gente mais vê, principalmente agora com a internet, né? Às vezes eu penso, como ele viria essa internet, né, gente? Nem pensava na época, né, que a ciência, né, ia chegar a esse ponto. Claro que a Bíblia diz que ela ia se multiplicar, né? Para com os de fora já estáis imunizados. Espero que nosso Celestial Pai vos dê de perceber sempre mais a importância dessas reuniões anuais, que foi Ele mesmo que os ordenou. Tipo, estamos imunizados dos de fora, o problema é de dentro, né? A dissensão, ela vem de dentro, né? Isso que ele quis dizer aqui. Até esta data foram levadas a efeito na capital de São Paulo, mais central para todos, e também porque há em São Paulo mais e melhores meios para acomodar os que vêm de fora. Porém, é isso aqui que eles distorcem, porém ninguém venha tentado a julgar que São Paulo ao fim chega a ser uma nova Roma. Vos digo que Cristo é a nossa única cabeça, e aquele juízo não pode ocorrer porque Ele é o dono do universo, e se tardar a vir, poderá permitir outras localidades para tal fim. Se quiser, né? Que não foi necessário, gente, a não ser as regionais nos estados, né? Para que tirar ali de São Paulo, que ali é a central, enfim, se quiser, aí não foi necessário, não houve necessidade de ter uma central ou reuniões anuais, geral, em outros lugares. Porém, no momento é necessário vos acomodar em São Paulo, como no passado, com mais alegria e agradecimento a Deus por aquilo que tem feito e que irá fazer por vós, o nosso Celestial Pai, até a volta de seu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, almejada por toda a Igreja, remida e santificada pelo sangue do concerto eterno. Pode ser que esta seja a minha última carta para essas reuniões anuais. Eu me sinto livre perante todos vós, porque vos tenho servido fielmente naquele pouco conhecimento que o Senhor me tem confiado. Gente, olha como ele era humilde, né? Nunca busquei o que é meu, porém só esforcei-me em achar-me aprovado do Senhor, como seu servo e nada mais. Tenho considerado a sua rica graça que Ele quis doar-me com os seus eleitos, apreciando-a acima de todas as coisas aqui, né, no português da época, deste mundo. Boas oportunidades, olha gente, boas oportunidades me foram apresentadas,
nas coisas desta vida, para usufruí-las, porém, não estando elas de acordo à palavra de Deus, pelo seu temor as recusei e nunca me faltou o pão de cada dia. Já estamos terminando. Com alegria e de um só par e sentimento com a minha fiel esposa, aceitamos a condição do nosso Senhor sem desamarmento pelo que se apresentava contra nós neste caminho. Desanimarmos, desculpe. Sem desanimarmos pelo que se apresentava contra nós neste caminho. Hoje minha única propriedade, esse pedaço as pessoas pegam, né? Hoje minha única propriedade consiste em uma cova à direita da minha falecida esposa, com uma viva esperança que ao soar da trombeta de nosso Redentor, ao qual servimos juntos com sacrifícios, ele coloca entre aspas, nesta terra de vaidade, ouviremos a sua bendita voz de conforto tirando-nos fora do túmulo, para então irmos encontrar com ele na nuvem de sua glória junto a todos os seus fiéis, para assim contemplar permanentemente toda a sua formosura. Aleluia. O inimigo da verdade procurou muitas vezes tirar-nos a vida material, mas o meu Senhor aniquilou sempre os seus aguilhões e me amparou até esta data, dando-me longa vida para alegrar-me vendo a sua milagrosa obra junto com o seu povo, a qual pertenceis também vós da parte de Deus, queridos e amados do Brasil. Gente, oh meu Deus, como não é a mesma obra? São pessoas que não têm uma mente sã e não sabem interpretar texto e distorce seu bel prazer, aos seus interesses, Continuando, eu vos saúdo no seu amor com as vossas queridas famílias e irmandade que representai nessa reunião ao voltardes ao campo que o Senhor vos colocou em atividade espiritual. Orai por mim. Amém. Vosso irmão que vos ama e estima na graça de Deus que temos alcançado pela fé em Cristo Jesus Redentor e Senhor nosso, o qual foi exaltado em eterno para ser louvado junto ao Deus dos exércitos celestiais por ter vencido o autor de todos os males desta vida. Luiz Franciscon. Pessoal, então, novamente, quem quer saber história, leia História da Congregação Cristã dos Primórdios na Colônia Italiana em Chicago no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. E o meu terceiro livro, que é Esclarecimento dos Novos Atos, que é a história da pesquisa em si, os bastidores, tudo que eu vivi para escrever esse relato. E eu vou ler cartas assim, dissecar, escrutinar com vocês, interpretar. Muitas eu coloquei no livro para ajudar na compreensão, para vocês verem que esse é o livro que fala a história sem manipular, sem distorcer os fatos. É isso. Ele é vendido na editora, nas livrarias online ou direto comigo com desconto. Nos vemos na próxima e até mais.